pessoa veio falar comigo e eu pensava na minha incredulidade que a pessoa podia desviar do caminho de Deus, mas hoje ela está mais perto de Deus do que antes. Então, não é meus princípios, mas sim os princípios de Deus que leva a pessoa a ter a convicção. E quando eu prego sobre namoro, eu prego sobre a vida de Sansão. Mas essa noite, Deus tocou no meu coração, não vou pregar sobre a vida de Sansão, vou estar pregando sobre a vida de Isaac e Rebeca. É um texto grande, mas tenho certeza que é necessário para nós. Eu quero convidar a ver as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 24, de 1 a 67. Gênesis 24, de 1 a 67. Queria que cada um lesse um versículo, que todos prestassem atenção. Vou ler o primeiro e os irmãos dão continuidade até o 67. Cada pessoa lê 2, fica mais fácil. Então, vamos lá. Gênesis 24, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Gênesis capítulo 24, versículo 1 e 2. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse-lhe Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar a teu filho a terra onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças a tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou, que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para seu filho. Se a mulher, porém, não quiser servir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Pela tarde, ao tempo em que os moços saíam
seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro. E volveu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado com ele, ao ouvir para saber se os moradores prosperar com seu jornada. E aconteceu, acabando de saber de beber, tomou o homem de frente por o meio dos dedos, duas pulseiras para as suas mãos, e fez os 10 de ouro. Os pais podem ajudar também. E disse: de quem és filho? Faz-nos saber. Peço-te, há também em casa do teu pai lugar para nós pousarmos. E ela lhe disse: eu sou filha de Betel, filha de Milca, a qual ele deu a Naor. Disse-lhe mais também: eles parem muito paz, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e voltou ao Senhor. E disse o bendito: seja o Senhor Deus e meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor, quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa do
homens? Ela respondeu, ninguém. Então se pediram Rebeca, sua irmã, e a sua mãe, e o servo de Abraão, e os seus parentes, e abençoaram Rebeca e disseram: Ó nossa mãe, seja tua milhares de milhares, e teu pensamento por sua porta dos seus antecedentes. Rebeca se levantou com as suas moças e subiram os escalões, seguiram o homem. Então patriciaram Rebeca e partiram. Ora, Isaac alimentou-se bem o custo de Bernardo Noé, porque habitava na terra do sul. E Isaac saiu ao dar de fora, e levantou os seus olhos e olhou. E eis que caminham os filhos. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e desceu do caminho. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem correndo com a nossa conta? E o servo disse: Esse é meu senhor. E então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe a caraventa de sua mãe Sara, tomou a Rebeca e foi por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Pai, que a tua palavra, Pai, livre, Pai, nós possamos tirar, Pai, vários proveitos para as nossas vidas. E esta noite, Pai, através da vida de Abraão, da vida de Isaac, de Rebeca, Pai, ajude-nos, Senhor, por favor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, adoramos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma. Está funcionando. Só aumenta um pouquinho. Irmãos, é uma história muito grande, mas abençoadora. E depois, com mais tempo também, lê na sua casa essa história ali e vamos aprender bastante sobre a vida desse casal. Quero falar hoje, então, sobre o namoro. O tema que eu coloquei aqui hoje: começar certo para dar certo. Começar certo para dar certo. Pode ter certeza, se começa errado, se não começa com os princípios que nós vamos ver aqui através da vida desses dois servos, pode ter certeza que dá errado. E eu vou provar para vocês aqui essa noite que dá errado. Nós vemos que é muito importante falar sobre isso. Por que é muito importante falar sobre isso? Nós vemos que casamentos estão destruídos, divórcios têm acontecido, ocorrido. Pode ter certeza que o erro começou na relação entre os solteiros ou namorado ou ficantes, que o mundo diz aí fora, que a Bíblia não fala nem de namoro nem de ficantes, mas sim fala sobre o matrimônio, sobre o casamento. E então escolheram pares errados, pessoas erradas, não seguiram os princípios da palavra de Deus. Eu não tenho testemunho como no casamento, também não conhecia Cristo Jesus antes, mas eu quero passar esse conhecimento que eu tenho hoje através da palavra de Deus. Espero que vocês, pais, vocês, filhos, estejam sujeitos aos conhecimentos bíblicos, porque os conhecimentos bíblicos ajudam e tenho certeza que faz uma família feliz e não vai fazer uma família em divórcios. A revista Veja publicou em cada 3 casamentos um é divórcio. Em cada 3 casamentos um é divórcio. Mas na atualidade que nós estamos vivendo, isso foi publicado em 2016 para 2017, mas na atualidade que nós estamos vivendo isso está ao contrário. Ao contrário, tem mais divórcio do que casamento. O Brasil registrou no ano de 2021 80 mil divórcios. 80 mil divórcios. E no início de 2022, até novembro de 2022, foram mais 68 mil
divórcios registrados segundo o IBGE. Isso é dados do Brasil, imagina no mundo inteiro. Por que, irmãos, tanto divórcio? Porque não começou certo para dar certo, começou errado e vai dar errado. E nós temos na nossa região, nós temos visto que se não começa certo, tem a chance de dar errado. Tem 99,9, menos 6, é 1% que é raridade de dar certo. Então, faça o que é certo. No Brasil, os divórcios, no Brasil é um dos países que mais divorcia do que se casa. Outra grande estatística é a falta de preparo do casal antes do casamento, do namoro ou cortejo bíblico. A falta de preparo, de instrução. Muitas pessoas não sabem o que é um casamento, e pode ter certeza disso. Pais, tomem cuidado, e talvez os seus filhos também não sabem o que é o casamento. Então eles têm que se amadurecer, e esse amadurecimento vem da igreja, mas principalmente sai dos pais. Os pais têm que ajudar os seus filhos também. Nós vemos também que os jovens hoje de 17, 15, 18 a 20 anos não têm a menor ideia do que seja um casamento. E aí pensa que é uma aventura, um parque de diversões. Eles não entenderam o conceito do patrimônio, do conceito do casamento. Eles não entenderam que é uma coisa santa, uma coisa sagrada, separada por Deus, por duas pessoas. E então, não é simplesmente se unir apaixonadamente e viver uma vida de maneira irresponsável, viver uma vida irresponsável. Mas o casamento é um dos maiores desafios do homem e da mulher, e é uma instituição mais sérias e sagradas que Deus fez. Então, nós vemos, por isso que há muito divórcio. As pessoas não ligam, as pessoas não têm princípios, elas começam errado para tentar dar certo. E nós temos a estatística aqui hoje à noite que sempre, a maioria das vezes, está errado. Então, dados e contra dados não há argumentos. Então, e também tem a palavra de Deus que nos orienta. As pessoas não se preparam para ingressar no matrimônio e o que acontece? Acabam se machucadas, feridas, traumatizadas, agredidas e divorciadas. É o que tem acontecido hoje. O feminicídio aí está alastrado. Pessoas, mulheres sendo agredidas pelos seus esposos, ou esposos sendo agredidos pelas suas mulheres, e vice-versa. Por quê? Porque não tem os princípios, não tem como a palavra de Deus como o seu manual ali para a sua vida. Nós vemos então que se não começa certo, a chance de dar errado é muito grande. Eu estou falando tudo aqui que nós vamos estar falando aqui essa noite à luz da palavra de Deus. Não é interpretação minha que vim do nada e interpretei, mas sim está na palavra de Deus. Biblicamente, você não encontra a palavra namoro nas Sagradas Escrituras. Não é uma prática prevista nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Mas o namoro tem acontecido na prática, na cultura ocidental, tem aproximadamente, pesquisando, há 150 a 200 anos, anos atrás, que existe essa prática que vem crescendo a cada dia e a cada tempo. E hoje se tornou uma coisa fora do controle. Se tornou uma coisa fora do controle. Um homem e uma mulher, antigamente, só se unia se for para o casamento. Hoje nós vemos jovens, ou até mesmo adultos, se unindo para se experimentar, para ver se vai dar certo. Não. Se une com uma pessoa só se você tem intenção de casamento. Intenção de casamento. Nós vamos ver alguns princípios que vão nos ajudar. Prática do namoro, ela é muito recente, é muito
nova. E existe também agora um fenômeno que ocorre hoje chamado sistema namoro recreacional. Muitos jovens, eu acho que tenho certeza que sabem o que é esse namoro recreacional. É um namoro, é uma prática, um namoro comum entre novelas perdidas que tem aí, essa malhação e esse mundo perverso que tem, que fala que tem que ter um namoro recreacional. E muitas pessoas, psicólogos também, eles falam isso para as pessoas. Então, tome cuidado. Um namoro recreacional é uma prática terrível, onde também surgiu lá no Oriente. O namoro recreacional é namorar sem compromisso de matrimônio, é namorar só para se recriar, para fazer um uso do outro apenas pelos prazeres. Namorar apenas por diversão é uma prática do século XX, século XXI que nós estamos vivendo também. Namoro recreacional tanto é que é comum você ver vários casais hoje com aliança de compromisso, aquela aliança de prata. Antigamente, puxei lá atrás, não tinha isso, mas hoje está lastrado. Hoje a pessoa quer uma aliança, hoje a pessoa quer mostrar para as pessoas que está ali para essa aliança. Mas, irmãos, se não tiver caráter, se não tiver princípio, nada adianta uma aliança no dedo, nada adianta, não segura um homem ou uma mulher. Então, tenha princípio. Relacionar-se com uma pessoa e não se casar com ela nunca foi a intenção de Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus que nunca foi a intenção de Deus que uma pessoa se relacionasse com outra e não se casasse. Então, tome cuidado com quem você está se relacionando. Talvez a pessoa que você está se relacionando agora não é sua, de outro. Ou talvez o outro que você está se relacionando, tendo relacionamento, não é sua, é do outro, ou vice-versa. Então, jovens, andar segundo a cultura deste mundo não funciona. Andar segundo os padrões deste mundo também não funciona. Como encontrar um parceiro para o casamento? Como conduzir um namoro correto, um namoro bíblico, um cortejo bíblico? Princípios de como escolher, de como encontrar, nós encontramos no texto da palavra de Deus. Agora nós vamos ver alguns princípios para o namoro ou cortejo bíblico. O primeiro princípio, irmãos, coloca na tela aí, ali está uma foto que ilustra a escolha em confiar aos pais e pastores e líderes. Vendo que tem ali várias pessoas quer ajudar aquela pessoa ali, e pode ter certeza disso, jovens. O seu pai e a sua mãe e o seu pastor e seus líderes sabem mais do que você. Pode ter certeza disso. Sabe mais do que você. No versículo, repare, irmãos, no versículo 2 e 3 diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 24, 2 e 3. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos exércitos e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Nós vemos aqui então o primeiro princípio: pais, coloque isso em prática. Nós pais temos que colocar isso em prática, e os filhos têm que deixar essa confiança aos seus pais, aos pastores e aos seus líderes espirituais, porque eles sabem se aquele namoro, se aquela jovem, aquele jovem realmente está maduro para namorar, se tem maturidade para namorar. Então, divide essa carga, pais. Ajude os seus filhos. Ajude os seus filhos. Nós vemos que Abraão confiou a Eleazar, o seu servo, o seu ancião da casa ali, a escolha de uma mulher para Isaac.
da escolha de uma mulher para Isaac. Na hora de escolher uma mulher ou um homem, não faça, jovem, escolha sozinhos e confia essa escolha aos seus pais, ao seu pastor, ao seu líder espiritual. É uma escolha que não deve ser feita sozinho. Não deve ser feita sozinho, porque dada a importância do casamento, nós estamos falando aqui que é uma escolha realmente para casamento, um namoro para o casamento. Nós vemos também que a importância do matrimônio é muito importante nos dias de hoje também. É tão especial para a família um do outro. Então, essa escolha não pode errar nessa escolha, porque senão vai cair na estatística e vai ser mais um casamento divorciado, vai ter divórcio, vai ter vários problemas no casamento. Então, o que você tem que fazer, jovem? Você tem que confiar a essa escolha a um homem, a uma mulher, ao pastor, ao líder espiritual, líder sábio, aos seus pais que são sábios. Deixam eles participar dessa escolha. Deixam, porque o jovem não sabe escolher. Infelizmente, os jovens não sabem escolher. Os jovens não sabem escolher. Por quê? Porque os jovens não têm a maturidade, o que o seu pai ou a sua mãe tem, o que o seu pastor tem, e até mesmo o que o seu líder tem. Porque, jovens, tomem cuidado. Existe também dois extremos. Antigamente tinha o extremo que os pais escolhiam para o seu filho, arranjavam os casamentos para o seu filho. Não, filho, você vai casar com essa moça, vai casar com esse moço. E tem também o extremo que os filhos falam: pai, você não entende nada, eu escolhi essa e pronto, eu escolhi esse e pronto. Tem esses dois extremos. Eu não vou nem para o primeiro nem para o segundo, equilíbrio, mas tenho certeza que antigamente os pais que escolhiam dá mais certo do que o que os jovens escolhem hoje. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, deve haver um consenso entre as partes, entre o jovem, a jovem que quer ter um relacionamento. Esse relacionamento é para casamento. Se for para casamento, tem a aprovação de Deus. Se não for, como que o pai e a mãe vai aprovar isso? Não aprove. Tome muito cuidado. Nós sabemos que em Provérbios capítulo 15, versículo 2 diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Então, jovens, pais, estejam e queiram participar dessa escolha no namorado para casamento, na namorada para casamento para os seus filhos. Queira participar. Nós vemos aqui que Abraão, ele participou dessa escolha. Ele liderou essa escolha para o seu servo ali. Seu servo foi obediente a Deus, foi obediente à palavra de Deus. Não faça nada que a sua cabecinha pensa, jovem, sozinho. Porque eu já fui jovem e os pais aqui também já foram jovens e têm experiência. Não pense, essa cabecinha sua não tem maturidade para escolher um namoro que é um namoro para casamento. Deixe que seus pais ajudem, deixe que o pastor ajude, que o seu líder ajude você a fazer essas escolhas. Os seus planos vão se dispersar se você fazer a escolha, jovem, e talvez vai ser uma escolha errada, que vai causar destruição, não só para a sua vida, mas destruição para a família dos dois lados. Então, consulte pessoas mais sábias, interagidas, espirituais nessas decisões, nessas direções. Repara que o versículo 7 diz assim: o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela.
e que me falou, e que me jurou, dizendo: tua descendência darei a essa terra, e enviarei o seu anjo diante da tua face, para que tomeis mulher de lá para o meu filho. Abraão estava envolvido na questão mais importante da vida do seu filho Isaque. E você, pais, tem que estar envolvido na vida dos seus filhos, na decisão mais importante que o seu filho ou sua filha vai tomar. Você tem que estar presente. E se você está aqui na igreja e não tem pais salvos, procure o pastor ou o seu líder que dará a instrução através da palavra de Deus. E se você também pode ter seus pais, que talvez tem pais no mundo hoje que são pais antigos, que também têm caráter, têm princípios também. Mas Abraão, ele foi um homem de Deus, que ele tinha uma família e que ele amava o seu filho. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Não dá para qualquer um. Não deixe ela namorar qualquer um. Nós vamos ver aqui no texto ainda alguns princípios que vai ajudar você a tomar essa decisão, ajudar você a escolher um homem, uma mulher de Deus para o seu filho ou sua filha. Nós vemos que Abraão, ele enfatizava de tal forma a importância que ele fez uma reunião ali, ele convocou o seu ancião, o seu servo da casa ali para escolher uma esposa para Isaque. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Provérbios 13, 20. Então, pais, ajude os seus filhos. Filhos, deixe seus pais escolher realmente o namoro que vai dar para casamento, não para experimentamento, porque experimentamento não presta, é do diabo. Então, a primeira escolha, então nós aprendemos que escolha confiar aos pais e pastores e líderes espirituais. A segunda, escolha entre o povo de Deus. Olha lá, a vontade de Deus ou a minha vontade? Qual tem sido a sua, Jó? A vontade de Deus ou a vontade da sua carne? Pais, não permita que seus filhos escolham a vontade da sua carne, mas sim a vontade de Deus. Repara no versículo 3 e 4 que diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. O texto é claro, pais, na minha parentela. Não onde é essa parentela, pais? Na casa de Deus. Não é fora da casa de Deus, não é fora do povo de Deus, não é fora da igreja. Você jamais deve escolher uma pessoa do mundo, você jamais deve escolher uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Jovens e os pais, ajudem os seus filhos a entender isso. Abraão era um homem sábio, um homem usado por Deus. Ele fez alguns princípios que foi que Isaque e Rebeca se casassem, porque ele confiava no Senhor. Repara que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus. Infelizmente, muitos jovens querem buscar lá fora, querem buscar neste mundo perverso. Muitas pessoas não estão na igreja hoje porque buscaram lá fora. Muitos jovens, muitos adultos e muitos homens de Deus e mulheres de Deus, às vezes vêm hoje na igreja sozinhos porque quis buscar lá fora, porque não seguiu os princípios bíblicos, ou porque também às vezes não tiveram esse ensinamento que nós estamos tendo esta noite. Talvez não eram salvos, talvez viviram uma vida que não agradava a Deus, não tinham os ensinamentos.
Mas hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos a palavra de Deus e temos ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Não busca lá fora, não permita seu filho buscar lá fora. Talvez não tenha na casa de Deus, no povo de Deus, nessa igreja, mas talvez tenha em outra igreja, da mesma ordem de fé. Talvez, se não tiver um raio aqui de 600 quilômetros, 500 quilômetros, um homem e uma mulher para o seu filho, talvez ele tenha o dom de ser dado, ou ela, né? Mas, então, tome cuidado, jovens. Tome cuidado. Não se apresse. Não queira buscar lá fora, não, que vai ser terrível. E não vai ser bom. Nem bom para a igreja, nem bom para a sua família, para os seus pais. Vai ser uma destruição. Nós vemos aqui que o seu servo, ele o Abraão, ele dá a ordem para o seu servo: não tomarás. E você, jovem, não tomas também lá fora deste mundo. E você, pais, não permita-se. Se mora debaixo da sua casa, se você ainda está morando ali na sua casa, não permita. Pode ter 18, 19, 20, 30. Você que manda na sua casa, você que é o homem da sua casa, vocês que mandam na sua casa, não são seus filhos. Então, escolha também não se contaminar com este mundo lá fora, não deixar o seu filho se contaminar com este mundo lá fora. Aí, você ama o seu filho? Então, faça o que é correto, faça o que a Bíblia nos ensina, o que Abraão fez. É do povo de Deus que tem que tomar-se um esposo para o seu filho ou sua filha, uma relação bíblica para ingressar no namoro, para um casamento saudável. Não tem a provisão fora da casa de Deus. Abraão foi claro: não tome nenhuma mulher para o meu filho dos cananeus, os que adoram outros deuses, os que não têm a mesma fé que eu, dos que blasfemam contra Deus, o que não segue os princípios mesmos, os princípios que eu sigo. Então nós vimos que Abraão foi claro. Ele está sendo claro para nós, pais, esta noite, que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos fortaleça, e que nós nunca voltamos atrás das nossas decisões. Nunca voltamos atrás das nossas decisões, porque pode ter certeza disso. Se o que começa certo, dar certo. O que começa errado, dar errado. Tem que ser da nossa parentela, tem que ser temente a Deus. Pais, jovens, cristãos, só pode se relacionar com outro cristão. Se não for salvo, talvez vai se relacionar com uma pessoa lá fora no mundo. E aí é o perigo. Cristão só pode se casar com outro cristão. Está claro aqui, não pode se escolher lá fora. No versículo 12, diz assim, no versículo 12: e disse-lhe, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dar-me hoje um bom encontro. Você tem orado para um esposo, para uma esposa, para sua filha? Aqui no texto, no versículo 12, ele diz: ó meu Senhor Deus de Abraão, dar-me um bom encontro. Ele orou, ele pediu ao Senhor. Você tem pedido uma esposa, um esposo para a sua filha? Jovens, você tem pedido para Deus um esposo ou uma esposa para você? Não para namorar, mas sim para casar. Vamos e nós devemos orar com os nossos filhos. Escutem os pais. Escutem os pais, jovens. Escutem a Deus. Pode ter certeza, Deus ele vai providenciar um esposo ou uma esposa para você dentro da casa de Deus. Pode ter certeza disso. Deus ele não erra, Deus faz tudo perfeito e Deus quer tudo de bom para nós. Seu filho
não tem que buscar lá fora. Pais, nós temos a obrigação de orar para os nossos filhos, para que ele possa realmente descansar no Senhor, como este servo de Deus, Abraão, descansou em Deus. Porque ele foi obediente a Deus, nós também temos que ser obedientes a Deus. Repara no versículo 23, 24, 26, 27, que diz assim: e disse-me, de quem é filhas? Faz-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai um lugar para nós repousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais também, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, que o Senhor tinha respondido a sua oração. E o Senhor vai responder as nossas orações, se nós orarmos para um esposo e para uma esposa, para os nossos filhos ou sua filha. Pode ter certeza disso. Descanse no Senhor. Não olhe para o seu filho namore, olhe para que ele case. Nós vemos aqui para que Deus providencie dentro da casa de Deus um homem ou uma mulher, um esposo, uma esposa para seu filho. Nós vemos que no versículo 27, no finalzinho, diz assim: o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Irmãos, Deus é perfeito, Deus é santo. Deus aqui, Ele já sabia quem ia casar com Isaac. Deus, Ele só queria que Abraão confiasse essa confiança nas mãos de Deus. E Deus, Ele quer que nós, pais, também ajudamos os nossos filhos a ter essa confiança, esse temor a Deus. Repara aqui, irmãos, Abraão estava numa terra e ali não tinha mulher para o seu filho, porque ele não queria que tomasse dos cananeus ali, das pessoas que estavam ali naquela terra. Mas sim, Abraão, ele era um homem de Deus que orava para uma esposa, para o seu filho, e ele foi e fez conforme Deus falou para ele, que ele prepararia e abençoaria a sua vida, e Deus preparou. Repare aqui que o seu servo foi parar na casa dos seus irmãos. Irmãos, foi parar na onde é a pessoa que tem a mesma fé e ordem, que creia no Deus ali naquela época ali, no Deus Todo-Poderoso. Então, pode ter certeza disso, pais, jovens. Você vai estar assegurado, não por mim, pecador, não talvez por o pastor ou o seu pai, que às vezes pode errar também, mas você vai estar assegurado por Deus. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, é bem claro para nós no Novo Testamento: não vos prendeis a um jugo desigual com os fiéis, porque o que tem sociedade com a justiça, com a injustiça, o que tem comunhão com a luz ou com as trevas, não tem como. Então, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ore a Deus. Adore a Deus. Para que Deus providencie um esposo e uma esposa para o seu filho ou sua filha. Então, nós vimos 2 pontos. Agora, nós vamos ver o terceiro ponto. Pode colocar: escolhas. Jovens, pais, ajudem os seus filhos a escolher virtudes. Virtudes, não beleza. O versículo 21 diz assim: e o homem estava admirado de vê-la, e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
Aqui nós vemos a escolha das virtudes. Virtudes e não beleza. Infelizmente, os jovens de hoje não sabem escolher, eles escolhem pela beleza, pela formosura. Nós vemos que Rebeca era uma mulher formosa, uma mulher que tinha virtudes. Nós vamos ver aqui: você deve procurar moça ou moço que tem virtudes. Os jovens hoje não procuram isso, mas sim o que se agrada aos seus olhos. O que procurou Sansão e foi a destruição deles, porque seu pai falou para ele, sua mãe avisou, alertou, e Sansão ainda não quis escutar. Sansão procurou o que se agradava aos seus olhos, e ele foi caído, foi destruído. Então ajude, pais, a seus filhos procurarem virtudes num homem de Deus ou numa mulher de Deus para o casamento. Não procure outras coisas. Escolher beleza não está na Bíblia, mas está na Bíblia procurar por virtudes. Veja só o servo de Abraão, que ele estava procurando era virtudes. Um homem estava admirado em vê-la. Ele observava Rebeca, mas entre parênteses aqui, não observava a sua beleza, o seu corpo perfeito, os seus músculos, se ele tinha uma conta bancária boa, se ela tinha uma conta bancária boa, um carro bom, mas ele procurava virtudes. É isso que os jovens têm que procurar. Mas infelizmente, pais, os jovens hoje estão ao calor da carne, só querem satisfazer a sua vontade. E tome cuidado, tome muito cuidado. Isso pode levar à destruição. Então, escolha virtudes. Escolha virtudes. Nós tivemos algumas coisas ali, mas vou citar aqui. O homem em silêncio, ele calando-se, ficou em silêncio e atentamente observava as virtudes daquela moça. Você, pais, observe as virtudes do moço que sua filha quer se casar, ou da moça que sua filha se quer se casar. Observe. Nós estamos vendo alguns princípios que vai nos ajudar os nossos filhos a escolher e fazer a escolha certa. O que o servo de Abraão estava buscando era virtudes, não beleza. Vamos ver algumas virtudes que Rebeca tinha. Vamos ver algumas virtudes. O versículo 15 diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betel, filho de Milca, mulher de Naão, irmão de Abraão, saía com o seu candelabro, sobre o seu ombro. Aqui nós vemos uma virtude. Ela era uma mulher trabalhadora. Era mulher trabalhadora. Nós vamos ver algumas outras virtudes aqui. 16. E a donzela era muito formosa à vista e virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e disse: Peço-te, dar-te de beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: Pegue, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro, e sobre a sua mão deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também águas para teus camelos, até que acabaram de beber. Então, procure virtudes. Era uma mulher generosa, que ela não só deu água para o servo ali, mas sim procurou dar água para os seus camelos. Era uma mulher diligente, esperta, inteligente, piedosa. Ela tinha valores. E a melhor qualidade dela era uma mulher virgem, a quem nenhum homem a havia possuído. Ela era santa, ela era pura. Jovens não devem procurar por beleza ou por outras coisas. Procure por virtudes, qualidades, responsabilidades.
maturidade, compromisso, zelo, equilíbrio, temor a Deus. Não fique pensando em o tamanho da conta bancária ou do que esse jovem ou essa jovem vai te trazer. Procure ver se esse jovem que você quer casar, essa jovem que você quer casar, tem virtudes. Tem virtudes. Tem as marcas de uma verdadeira vida que tem virtudes. Nós vemos aqui no texto, ele ficou admirado com aquela moça. Os pais têm que ajudar os seus filhos, porque os jovens, eles não veem isso. Eles estão ao calor no momento da carne ali. Eles estão impulsionados até mesmo a pecar. Então tome muito cuidado. Quarto ponto. Escolha a aprovação dos pais. No versículo 33 diz assim: depois puseram comida diante dele, e ele, porém, disse: não comereis até que eu tenha dito as minhas palavras. Ele disse: fala. Nós vemos aqui o quarto ponto: escolha a aprovação dos pais. Se não tiver a aprovação dos pais, não dá certo. Se os pais não aprovarem, não dá certo. Esperem que os pais aprovem. Pede permissão para os pais. Os pais têm que participar. Ele aqui falou tudo para ali o pai de Rebeca. Falou tudo o que tinha acontecido, toda a história. Eu não vou ler porque já passou muito tempo aqui, a mensagem é grande. Ele falou tudo ali para o seu servo, desde quando Abraão disse para ele ali. Então, procure a aprovação dos pais. Ele comunica o pedido de Abraão e tudo que Deus fez ali e espera a aprovação dos pais de Rebeca. Versículos 50 e 51. Então responderam Labão e Betuel e disse: do Senhor procede esse negócio? Não podemos falar mal ou bem? Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Nós vemos aqui que o pai de Rebeca, ele aprovou, porque ele sabia da história de Isaac, ele sabia da história de Abraão, por isso que teve a aprovação para o casamento. Então, você deve esperar a aprovação dos seus pais, do seu pastor ou da sua liderança. Mas você pode pensar: ele não sabe escolher não, ele não sabe aprovar não, eu que sei, eu que tenho mais convívio, eu que converso mais com ele ou com ela. Vocês estão errados. Os pais que amam seus filhos, eles estão observando, eles estão querendo o melhor para os seus filhos. Então tomem cuidado. Tem mais coisas para falar aqui, mas eu estou encurtando, irmãos. Como você sabe que ele não vai aprovar? Se você estiver fazendo algo errado, eles não vão aprovar, e nem mesmo devem aprovar mesmo. Não devem aprovar. Se tem alguma coisa errada, ou se tem algum vestígio que tem a chance de dar errado, não tem aprovação dos pais. Se os pais são corretos, não aprova. E se não tem a permissão dos pais, não comece. Jovens não podem simplesmente se envolver com a filha ou filho sem a autorização dos pais. O servo de Abraão, ele foi respeitoso. Ele sentou para falar com o pai de Rebeca. Ele só levou a Rebeca se o pai dela tivesse autorizado ali. Jovens, você deve namorar para somente se for casar e os pais dela ou dele autorizar. E
Se o cara presta, ou se a menina presta, mesmo sendo da igreja, pode ter certeza, no final dá certo. Deus vai abençoar. Mesmo se os pais vão aprovar agora, os pais vão observar, os pais vão saber o que é melhor para você, filho e filha. E lá na frente, se for de Deus, vai dar certo. Porque nós vimos aqui que Abraão, ele descansou no Senhor. E ele esperou no Senhor. E deu certo. E para a sua vida também vai dar certo. Descanse, espere no Senhor. Siga os princípios das escolhas corretas. Quinto. Escolha quem é temente a Deus. Versículo 42 e a 46, mas não vou ler, vou citar, depois você lê na sua casa. Ele tem que ser temente a Deus, ela tem que ser temente a Deus. Ele tem que honrar seus pais. Tem que honrar os seus pastores, seu pastor, os seus líderes. Tem que ser respeitoso, tem que ser servo, tem que ter comunhão com Deus, tem que adorar a Deus acima de todas essas coisas. Rebeca aceitou ir com Isaac, porque sabia da história de Isaac, sabia do seu temor a Deus. Repara que Isaac, aqui, quando ele veio aqui, ao caminho, Isaac estava orando. Aqui, levantou-se. Depois eu. Aqui. 62, 63, né? Olha, Isaac vinha de onde? Isaac vinha de onde se vem do poço. Nem vou falar que senão vou errar aqui. Porque habitava na terra do sul. Isaac sairia a orar no campo. À tarde, Isaac não estava se preocupando se ele ia casar ali, se ele estava namorando. Hoje os namorados estão mais preocupados em estar juntos, em querer ter programações juntos. No final da minha mensagem eu vou fazer umas perguntas e nós vamos refletir sobre isso. É muito interessante, é muito importante isso na nossa vida. Então escolha, pais, ajude seus filhos a escolher esposo ou esposa temente a Deus. Rebeca viu que ele era um homem temente a Deus. Contou a história, o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Não se esqueça, Deus, Ele quer o seu melhor. Então, pode ter certeza disso. Ele vai escolher o esposo e a esposa certa, se você fazer o que é certo. E que você, jovem, não escolha precipitadamente. Não escolha. Tome cuidado com a sua escolha. Então, nós vemos aqui que Deus era com Isaac, Deus era com esse casamento. E Deus será com o casamento daquele que é temente a Deus, daquele que busca a Deus, daquele que honra a Deus, daquele que honra seus pais. É um homem que tem a palavra de Deus, é uma mulher que tem a palavra de Deus, é um homem de oração, uma mulher de oração, um homem, uma mulher santa. Não é um homem sexual ou uma mulher sensual. Tome cuidado, jovens e pais. Se esse jovem tem muitas vaidades, e essas vaidades podem se tornar um perigo no seu casamento, no casamento do seu filho ou da sua filha. Tome muito cuidado com a vaidade. Tome muito cuidado com a vaidade. Hoje é o que tem mais separado os casamentos. Os divórcios têm acontecido, pesquisando. Primeiro, o dinheiro, e segundo, a vaidade. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Nós estamos vendo mulheres casadas que estão largando seu marido porque estão procurando as vaidades deste mundo pecaminoso. E os jovens têm procurado as vaidades. Tome cuidado, pais. Ajude seus filhos a não ter vaidade. Ajude seus filhos a amar a Deus, a fazer o que é correto diante de Deus. E pode ter certeza disso. Seu filho vai ter uma família feliz, uma família abençoada por Deus. E você vai ter também, junto com seus filhos, a alegria de desfrutar de uma família que ama a Deus, uma família que serve a Deus, uma família que honra a Deus.
Jovens, não se importa se a pessoa é rica, ou se ela é diplomada, se ela tem status, ou se não. Procure pessoas tementes a Deus. Procure uma esposa temente a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ame a Deus acima de todas as coisas. Isso significa, se o jovem ou a jovem, os pais ajudar o seu filho a amar a Deus acima do seu namoro ou do seu casamento, pode ter certeza, é um casamento que vai durar 10, 20, 30, 40, 60 anos até a volta de Cristo Jesus. Se colocar Deus em primeiro lugar. Aqui na igreja, todo mundo é espiritual. Na sua frente, pais, tome cuidado. O filho ou a filha parece espiritual, mas você tem que ver como que está lá na casa dele, ou na casa dela, ou com seus amigos, como o homem, como aquele jovem ou aquela jovem se comporta, se tem temor de Deus. Prestem atenção, pais. Prestem atenção, porque os jovens não prestam atenção nisso. Os jovens estão cegos pela paixão, pelo olhar, das paixão carnal. Eles estão cegos, mas os pais não estão cegos, porque os pais já passaram, já viveram isso e estão vendo o que o mundo tem aí fora para os jovens. Pergunte para o seu pastor, pais, pergunte, pastor, o que você acha desse jovem, dessa jovem? Pergunte para o seu líder, talvez aqui na igreja, como eu lidero, venha perguntar para mim, do jovem. Eu tenho visto se seu filho ou sua filha tem amado a Deus. Eu não posso julgar eles, mas pode ter certeza, eu vou dar conselho diante da palavra de Deus. E Deus, pergunte para os seus pais, jovens: pais, o que você acha? Eu quero casar, não quero só namorar, experimentar, eu quero casar com aquela jovem. Pergunte seus pais, seus pastores, seus líderes. Infelizmente, o que tem acontecido hoje, se acontece que já sabe, já está namorando, já está quase casando, e aí depois quer culpar o pastor. O pastor vai lá fazer uma visita. Por quê? Começou errado, agora quer a benção do pastor, né? Agora quer a benção do líder, né? Não segue os mandamentos de Deus. Então tome cuidado, porque Deus, a palavra de Deus é o nosso manual. Não depende do pastor, não depende da igreja, depende de você, a comunhão sua, pais, sua filho, jovens, como está a sua comunhão com Deus. Infelizmente, nós vamos lá com toda alegria, tentar encorajar, tentar trazer, mas já está destruído. Já está destruído. Pesquisei que o casamento, na minha mensagem sobre Sansão, eu pesquisei que o casamento de Sansão durou 7 dias, só até a festa. Aí eu estava pesquisando qual o casamento mais rápido que aconteceu no mundo, tem o registro. O casamento mais rápido do mundo aconteceu durante 3 minutos. O cara casou-se, na hora que ele casou, os dois falaram amém, passou 3 minutos. Um rapaz foi e falou algo para a moça, que a moça se assustou e pediu divórcio na mesma hora. Você tem ideia, é o que tem acontecido, porque os jovens estão na euforia, querendo ter relacionamento, querendo namorar, experimentar, mas estão errados. Pode dar errado, e pode ter certeza disso. Vai dar errado. Procure então, temente a Deus, procure seus líderes, procure seus pais, perguntem como esse jovem tem andado no caminho de Deus. É um jovem, uma jovem respeitoso, é uma jovem temente a Deus, um jovem temente a Deus, obedece, não é aquele jovem que você fala uma coisa, não está nem aí com você, não está nem aí com a palavra de Deus, não tem o temor de Deus, não ama Deus, desonra seus pais. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Então tome cuidado. 6º ponto.
acabar, 6 pontos. Escolha não ter intimidade. Isso, pais, você que tem que tomar esse cuidado, porque os jovens, eu já fui jovem, você já foi jovem, você sabe disso. Não deixe seus filhos terem intimidade um com o outro no namoro. Porque o namoro tem que ser para casamento. Então não permita intimidades. Não ter intimidades. Eu falo em ter intimidades, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. 57, 58 diz assim: e disseram, chamemos a donzela e perguntemos e chamamos a Rebeca. Ele disse: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Nós vemos aqui que não teve tempo deles namorar. Não teve tempo deles namorar, deles se cobiçar, deles se agraciar, se pegar. Não teve tempo, porque foi um namoro certo, um namoro correto, um namoro que Deus quer que todos os jovens tenham. Pais, mesmo se está namorando agora, ou se vai iniciar um namoro, pais, sejam fortes, sejam corajosos, não permita-se intimidade entre o namorado da sua filha ou a namorada do seu filho. Não permita. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, não permita. Isaac possuiu Rebeca sem que tivesse intimidade com ela, sem ter relação com ela, em contato físico. Quer namorar? Quer orar junto? Ora, mas não fique se apegando não. Não fique se pegando não. Porque nós vamos ver aqui, que eu coloquei aqui na mensagem. Não deixe seus filhos ter relação íntima, ou experimentar, ou se apegar. Não deixe seus filhos ficarem sozinhos com seus futuros esposos ou esposas, seu namorado. Não permita-se. O sexo antes do casamento é pecado, e agraciar também é pecado. Também é pecado. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui. É um aperto de mão, é um abraço de mão, aí vai passando, quando for ver, já está no ato sexual, pecando contra Deus. Eu conheço meu filho ou minha filha é espiritual. Deus, Ele falou para nós lutarmos contra Satanás, mas Deus falou para nós fugirmos contra o pecado sexual. Ele falou, foge das paixões da mocidade. Então, pensa que seu filho é espiritual, sua filha é espiritual. Não permita, pais, não permita eles terem intimidade, eles ficarem no quarto sozinhos. Não permita eles saírem de carro sozinhos. Não, eles é temente a Deus, eles vêm na igreja, eles amam a Deus, eles estão firmes com Deus. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos. Então, não precisa ter intimidade com a namorada ou o namorado, se ficar se pegando, beijando, beijinho no rosto, beijinho na boca. Não existe isso. Na Bíblia aqui nós lemos no texto, nós não vemos isso. E porque você, pai, tem deixado, não deixe. Não deixe não deixe eles ficarem sozinhos. A Bíblia diz: foge de toda aparência do mal. Então, ajude os seus filhos a fugirem. Coloque em ordem. Você quer namorar com meu filho aqui, com a minha filha? Então vai ser assim, ó. O namoro vai ser desse jeito. Vai namoro para casamento? Se não for um namoro para casamento, nem adianta dividir a mão da minha filha ou do meu filho aqui, não. Na verdade, o homem tem que pedir a mão da filha. A mulher nunca deve
nunca deve pedir a mão ou querer namorar. Sempre a atitude tem que começar do homem. Então, se vai pedir a mão da sua filha, coloca ordens, limites. Não, você vai namorar de terça até das 7 às 9. E outra, namoro certo, irmãos, antigamente, pesquisando, o jovem sentava aqui, o pai sentava aqui de bigode grosso, e a mãe sentava, e o outro, a moça, o pai e o jovem aqui. Era desse jeito. Hoje, irmãos, hoje está ao contrário. Hoje os pais querem ficar no celular, ou não querem saber o que seus filhos estão passando ali. Por isso que hoje há muitas gravidez indesejadas, há muitos filhos que não eram para ter acontecido, porque os pais deram brecha para o diabo. Os pais deram brecha para o diabo. Porque isso, esses jovens aqui, eles não sabem, a carne é tão pecaminosa que vai fazer eles pecar, vai fazer eles ficar cegos. Mas nós, pais, temos que tomar cuidado e impor. Se você ama a Deus, então você quer namorar, é um namoro para casamento, é um namoro para ficar, largar e aproveitar, namorar com o outro, depois com o outro, não, é um namoro para casamento? Então tá bom, vai ser desse jeito, vai ser do jeito do que Deus quer, não do jeito do Michel, do pastor, mas do jeito que a Bíblia nos ensina. Você ama seu filho? Você ama seu filho? A Bíblia fala, quem ama seu filho repreende, açoita, corrige. Então, você tem que corrigir nessa área também. Você tem que corrigir nessa área também. Não deixe. Qual o perigo de acariciar, se pegar, ficar abraçado, de mão dada? Irmãos, vocês pais, vocês não são bobos, eu também não sou bobo, nós já vivemos, nós já passamos por isso. Leva ao pecado. Leva ao pecado. Olha o perigo. Mata a espiritualidade de ambos. Pode fazer que fiquem cegos para os valores verdadeiros de Cristo e as virtudes de cada um. Pode fazer que abaixe os padrões da moralidade. Pode conduzir numa realização de um ato sexual não permitido por Deus antes do casamento. Pode conduzir para uma depravação, uma destruição de dignidade. Pode causar frustração e nervosidade. Pode conduzir para um desenvolvimento em um desejo que não pode ser satisfeito no namoro. Pode conduzir para contrair doenças. Pode conduzir ao desrespeito mútuo. Satisfazer a sua carne, a sua vontade, acariciar, pode trazer muitos males para o casamento e para a vida a dois após o casamento. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso, seu corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Pais, ajude os seus filhos. Não permitam. Se amam os seus filhos, os jovens estão cegos. Não permitam, porque senão vai cair no pecado. Vai cair no pecado. E aí vai acontecer todas essas coisas que o pecado ele traz, que eu acabei de citar. Destruição para a família. Fuja. Ajude seus filhos, seu filho a fugir. E por último, terminando, escolha um relacionamento se for para casar. Escolha um relacionamento se for para casar. No versículo 67, irmãos. Alguém lê para mim? Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a
exatamente. Escolha um relacionamento se for para casar. Escolha para namorar, para experimentar. Ajude o seu filho a escolher um relacionamento se for para casar. Infelizmente, muitos não têm a maturidade para um relacionamento a dois. Esta é uma coisa que tem acontecido. Não tem maturidade para um relacionamento a dois. E você, pai, ajude seu filho a entender isso, a compreender. E se ele for obediente a Deus, temente a Deus, querer ter as virtudes de Deus, ele vai entender. Vão atrapalhar o seu crescimento espiritual e mental. Pode ter certeza disso. O namoro que não é para casamento, o namoro que inicia, eles vão atrapalhar o seu crescimento espiritual. Só pode ocorrer se ele tem se ele tem o propício ao matrimônio, ao casamento. Biblicamente, um homem só se ajunta com uma mulher se eles forem casar, pensar no casamento. Se o seu namoro só pode ser permitido se ele for para casamento, se você não tem intenção de casar, ou se você não está pronto a casar, então você deve abandonar o seu namoro. Você deve abandonar o seu namoro. Você ama jovem? Você ama um jovem? Pais, ore, ajude os seus filhos a entender isso. Não, eu tenho maturidade para ter um casamento agora? Não tem? Então, vocês gostam do outro? Separe-se, larguem do namoro e orem. E pode ter certeza, como o Isaac esperou, essa moça ou esse moço vai te esperar também, se você seguir os princípios bíblicos. Quando é que eu posso namorar? O jovem vai perguntar. Quando você tiver condições de casar-se, já que o namoro visa o casamento, você tem que começar um namoro quando você tiver condições de casar. Se você já não tem condições de casar, pode ter certeza, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Você tem condições de casar? Jovens, pais, ajudem eles. Você tem condições de casar? Se não tem, não é da vontade de Deus. Homens, quando o homem que fala, quando eu vou casar, quando eu posso começar um namoro? Quando você se tornar um verdadeiro homem, não um menino ainda. Quando você for verdadeiramente um homem, aí sim você tem maturidade. Quando você verdadeiramente for uma mulher, aí sim você terá a maturidade para iniciar um namoro para casamento. Quando você pagar as suas contas, quando a sua mãe e seu pai pagar as suas contas para você, quando você for mais espiritual, quando você atingir a independência familiar. Não, eu tenho condições de manter essa jovem. Eu tenho condições de manter essa jovem. Então eu quero casar. Quero iniciar o namoro para o casamento. Não ficar enrolando. Não ficar pecando. Porque pode ter certeza disso. Vai pecar. Vai pecar. Ou pode ser o mais espiritual que seja. Vai pecar. Vai cair em pecado. Então, nós vemos quando o namoro não é coisa para menino ou meninas, é coisa para homens e mulheres maduros, que têm maturidade, que sabe o verdadeiro princípio, sabe o que é um verdadeiro namoro e sabe o verdadeiro casamento. Em Cantares 8,4 diz: com a maquiagem de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que este queira. Ou seja, não comece uma relação antes do tempo. Se você tem
independência familiar, maturidade espiritual, responsabilidade, provedor, se você que tem esses princípios, você tem condições de namorar para casar, aí você inicia o namoro. Mas se você não tem, não inicie. E se você está no namoro e não tem, abandone. Abandone. O que acontece hoje? Um menino de 14, 13, 15 anos, 16, quer namorar, quer assumir uma mulher, mas ele não tem a menor ideia de que é ser um verdadeiro homem, uma menor ideia de que é um casamento. E para piorar, vivemos numa sociedade que é normal isso, o experimentar, namorar, casar, se não deu certo, larga. Não, as Escrituras não dizem isso para nós. As Sagradas Escrituras não dizem isso para nós. Nós vemos que o casamento, o namoro, visa o casamento. No versículo 67, disse Rebeca, ela disse, no 67, Rebeca não, e Isaac trouxe para a tenda da tua mãe, e Sara, e tomou Rebeca, e lhe foi por mulher, e amou-a. Nós vemos aqui que Rebeca foi a única mulher de Isaac, a mulher da vida dele, e eles criaram uma grande paixão. Eles se casaram. O Isaac foi o único homem de Rebeca, o homem da vida dela, que também teve grande paixão. Então eles se casaram, a um casamento que durou o resto da sua vida. É isso que você quer para os seus filhos, pais? Então vamos ajudar os nossos filhos a escolher, fazer as escolhas certas. Vamos estar presentes, vamos ajudar eles a não querer ter um namoro, mas sim querer se casar. Se casar. Isaac, ele foi um homem temente a Deus, um homem que tinha todos esses princípios que nós acabamos de falar. Concluo minha mensagem hoje. Muitos jovens nem têm certeza de nada para o futuro. Eles não têm certeza, muitos jovens. Como não sabem se ambos vão se casar, vão ser um do outro, e por que inicia um namoro? Jovens vão acabar com a parte espiritual. O que é pior, hoje, namorados e namoradas, nós vemos na televisão, nós vemos casos que namorada não quis mais o namorado foi matar a namorada. É o que tem mais acontecido, que eles estão desfreados por paixões carnais, não paixões espirituais, não princípios espirituais que Deus nos mostra. Então, tome cuidado. Muitos jovens, muitos casais, namorados fazem chantagem um para o outro, não querem agradar o outro com os enfeites, com coisas, com chocolates. Isto não leva a nada. O que agrada um jovem, uma jovem, um pai, uma mãe que ama a Deus é os princípios, é as virtudes. Cria uma possessão pela namorada, por isso, porque muitos não estão preparados. Muitos não estão preparados por isso, porque a namorada ou o namorado se torna-se Deus no lugar de Deus. Tome cuidado. Vou fazer algumas perguntas, reflita sobre isso. Jovem, você que quer namorar, casar, hoje, jovem, qual é o plano para o futuro? Qual é o plano para o futuro? Você trabalha? Você ganha para sustentar uma filha de outra pessoa? Você está preparada, jovem, para cuidar de uma casa? Você está preparada para cuidar de uma casa? Você já sabe a responsabilidade de um homem no lar cristão? Você já sabe
quem é o provedor da casa, quem tem que trazer o sustento para o lar, você já sabe, jovem. Você já sabe disso, jovem? Você já sabe disso, tem todas essas qualidades, pode ser iniciar um namoro para casamento. Se não, abandone. Porque senão vai ser um desses casamentos destruídos. Vai ser um casamento desses destruídos que nós vemos aí fora. Você pode estar namorando, o qual a Bíblia não fala sobre namoro, mas fala sobre o casamento. A mulher de outro, ou o homem de outra pessoa, às vezes nem é seu, às vezes é de outro, Deus já separou para outro, ou para outro. Tome cuidado, dependa-se de Deus, busque os princípios na palavra de Deus. Outra pergunta: você tem certeza de Deus nesse negócio entre vocês dois? Você tem certeza? Os pais têm a certeza? Têm a aprovação? A melhor coisa, jovens, a melhor coisa é que vocês sejam grandes amigos até amadurecer essa ideia, e mais para frente vocês tiverem todos esses princípios, para que vocês tiverem todas essas condições, aí sim você pode falar assim: pai, eu estou orando para aquela moça, para aquele moço, ora comigo, eu tenho, pai, o homem, eu tenho condições de sustentá-la, eu tenho condições de tirar ela da casa do seu pai, de cuidar dela. Aí sim estão preparados, aí sim estão conforme a palavra de Deus. Fora isso, não estão conforme a palavra de Deus. Vai ser somente mais um namoro, que pode se tornar uma frustração e uma frustração na família e ainda para o jovem. E terminando, esqueça, jovens espirituais não querem namorar. Jovens espirituais não querem namorar. Eles querem casar. Jovens espirituais, eles não querem namorar, eles sim querem casar. Então, pais, vamos ficar em observação. Jovens espirituais, eles pensam em Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele pensa nos estudos, no trabalho, e ele pensa em se casar. Mas jovem carnal, jovem que não liga, jovem que não tem nada, não entende o que é um verdadeiro namoro ou um casamento, não vai procurar esses princípios. Vai estar cego, como Sansão teve cego, que agradou aos seus olhos. Então, pais, termino a minha mensagem. Você ama seu filho, sua filha? Você ama? Então, coloque esses princípios em prática na sua vida e nos ajude como líderes e como pastor da igreja aqui, pastor Alexandre, ou qualquer outro pastor que vai estar à frente. Ajude os seus filhos a entender esses princípios, que tenho certeza, lá na frente, se Cristo não voltar, nós vamos se regozijar com o casamento da sua filha ou do seu filho, que foi um casamento que teve princípios, foi um casamento que honrava a Deus. Deus abençoe cada um. Vamos orar.